Vamos lá. O passe magnético. Neste enfoque, é aquele cujo alcance objetiva o atendimento de problemas orgânicos, físicos ou perispirituais. Aí, se incluindo aqueles passes praticados pelos espíritos diretamente em desencarnados, com o fim de recuperar deficiências ou limitações físicas naquele. Então vamos lá. Esse passe magnético, tá? Apesar que ele botou aqui em desencarnados, não é só em desencarnados. É o passo em que você está naquela pessoa que está com uma doença, que está com um problema físico, tá? Em que você vai dar um passo para tentar melhorar o estado de saúde daquela pessoa. E também nós aprendemos, gente, que quando o espírito desencarna, ele leva consigo as mazelas da doença que o levou ao desencarne. Você lembra disso? E muitos desses espíritos precisam desses nossos passes para que eles se sintam melhores. Vocês veem que a gente faz muito isso na reunião de obsessão, que chegam aqueles espíritos sofridos, reclamando de dor, de doença, que levaram aquelas mazelas, e que às vezes a gente pede um médium para ir para trás dele, fazer um passe magnético nele. Por quê? Ele traz no perispírito marcado aquelas dores, aquelas doenças. Aquelas mazelas. Então ele se sente doente. O passe nessa hora, que é para um espírito desencarnado, vai trabalhar no perispírito dele. Que é onde ele traz essas informações, tá? Já o passe espiritual, que é o outro que a gente vai falar agora, aqui assuma a feição daquele destinado ao entendimento de problemas, atendimento de problemas de ordem espiritual, principalmente dos cujas matrizes são os processos obsessivos ou decorrentes de desvios morais. Para exemplificar, este passe é aplicado pelos médiuns na reunião de desobsessão, assim como pelos espíritos. Preste atenção. O primeiro era aquele que vinha com sequelas de uma doença, vamos chamar assim. Esse não é aquele que traz mágoa, raiva, ira, sensação de vingança, são os problemas emocionais e morais. Ele não traz sequelas físicas ou marcadas pelo perispírito, no perispírito. Tá bom? É aquele espírito também que chega sofrido, mas aquele sofrimento, vamos chamar assim, de depressão. Tristeza profunda, entendeu? Que aí você vai e trabalha a parte emocional dele, a parte espiritual. A gente teve exemplos disso durante as nossas desobsessões, quando os espíritos chegam assim, tão revoltados, que eles não conseguem se expressar, eles só reclamam, não sei o que lá, e não conseguem dizer, né? A gente não consegue às vezes tirar dele o que está acontecendo. Aí o que acontece? Pede-se o passe. Para quê? Para acalmar aquele espírito, para que ele possa depois se expressar e dizer, né? Porque ele chega tão desnorteado que ele não consegue fazer a coisa direito. Aí utiliza-se o passe. Você vê que é diferente daquele que chegou demonstrando que está doente, que está com dor, com falta de ar e uma série de coisas. Não é isso? Você vai atuar no perispírito de um e no outro você vai atuar mais no espírito mesmo, naquela lado moral, naquele sentimento, naqueles pensamentos. Tudo bem? E o terceiro é o passe misto. A exemplo do seu homônimo anterior, já nos sugere ser aquele onde o tratamento visa não uma, mas todas as partes do ser, ou seja, corpo, perispírito e espírito. Obviamente, os fluidos aqui manipulados atuarão não apenas a nível perispiritual, mas atingirão as próprias células do corpo e alcançarão igualmente a intimidade do espírito, ainda que por via perispiritual. Aí agora me vem na lembrança, por exemplo, se você atende um espírito de um suicida, tá?
O que vai acontecer? Ele tem um lado moral por ter causado dano a ele mesmo. E a lesão que ele causou no corpo e no perispírito. Então você trabalha nesse espírito de forma dupla, né? Forma mista. Você vai trabalhar o perispírito dele para tentar melhorar a deformidade que ele causou e trabalhar o lado moral dele, que ele traz devido ao fato de ter causado o suicídio. Tá bom? As nossas correntes de cura trabalham nessa parte, desse jeito. Não é? Eu acredito que as nossas correntes de cura tratam os 3 níveis. O perispiritual, o corpo e o espírito. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Olha que eu e Laís ficamos 3 horas discutindo isso de tarde, porque ela está calada, tá? Não, mas é complicado mesmo. É assim. Eu li 3 vezes. Eu li 3 vezes. A gente tem que ler com calma. Vamos lá. Acreditamos que o leitor já terá percebido onde queremos chegar. Por essa nova caracterização, ficou patente que muitos dos nossos desentendimentos se dão mais por questão de falta de definição do que propriamente por má vontade ou menor entendimento da parte de alguém. Mas ainda existe, como dissemos no início, uma outra variável para o nosso equacionamento. É a questão técnica. Agora que vem ela. O bicho pega. Nós temos ainda 10 minutos. Vamos lá. Pelos mesmos motivos explanados no item anterior, mais uma vez deixamos de criar novos termos, tá? Papai, isso eu não vou ler não, tá? Não creia o leitor que isto é simples comodidade, também não vou ler. Tanto é que comumente ouvimos as pessoas dizerem que preferem tomar passe com o fulano, porque ele dá um passe como movimentação de mãos e tal, enquanto que o cicrano só dá passe espiritual, pois nem sequer se mexe. Isso é questão de técnica. Isso a gente cansa de ouvir, né? Ah, queria tomar passe com a dona fulana, passa na passe do fulano, tá? Fazer disso, né? Vejamos então como fica nosso entendimento em face desta nova situação, atentando que não iremos levantar as técnicas em si mesmo. O passe magnético, agora é entendido como que é aplicado segundo as técnicas do magnetismo, não importando de onde vêm os fluidos, nem para quem se destinam, nem ainda quem aplique. Então, quer dizer, é o passe magnético. Chego lá, dou, acabou, não quero saber se tem mentor me ajudando, não quero ver de nada. Você sabe que tem um fluido, que não sabe qual é, sabe que esse fluido vai se destinar a alguma coisa, tá? E para qual finalidade? Se a pessoa está doente, se não está. É uma coisa bem simples. Tem o fluido, vai ser aplicado para alguma finalidade. O passe espiritual, conforme seu entendimento nesta situação sugere, é aquele onde o passista utiliza como técnica apenas a prece e radiação à distância, ou no máximo a imposição das mãos, sem movimentos de sobre a cabeça ou fronte do paciente. Este seria aquele caso em que o médium passista não necessitaria ter tantos conhecimentos de técnica, pois sua ação seria essencialmente mental. Gente, aquele trabalho que a gente faz de radiação. Olha, nós estamos com o nome da Vitória, um exemplo, né? E a gente lá da fraternidade ora por ela, mentaliza a Vitória, né? E emitimos um passe espiritual para ela. É só mental, não existe quase nada material. Posso lembrar de uma coisa da terça-feira? Falamos sobre mente, sobre pensamento e o que isso interage, que ninguém está sozinho. Então, quando você trabalha com o seu pensamento, os seus fluidos ou os fluidos à disposição, não é? Você vai direcionar aquilo.
Então, nesse caso do passe espiritual, a prece é importantíssima, que te coloca numa boa sintonia com a espiritualidade, A capacidade de né? exteriorização. A sua capacidade de exteriorização é maior e você, ou por imposição das mãos, ou pela direcionamento do seu pensamento, você vai assistir. Porque se a pessoa está distante, não adianta impor as mãos. Você vai direcionar o seu pensamento. E é através desse seu pensamento que esse fluido, que esse magnetismo vai chegar na pessoa. Se a pessoa está na sua frente, é a imposição das mãos. Simples, porque a gente sabe que isso se exterioriza pelas mãos, pelas pontas dos dedos. São canais. Não é só, exatamente, são canais de exteriorização da energia. Então você impõe as suas mãos, faz a sua prece e direciona o seu fluido. Aí é o que ele estava chamando de passe espiritual. Agora, o passe misto, aqui é entendido como que faz a utilização conjugada da prece com imposição das mãos, seguido do uso das outras técnicas, ou então a aplicação de um passe com técnicas variadas após uma radiação, que é um passe espiritual segundo a técnica. Para reforço do entendimento, diríamos que tal passe é aquele onde se utiliza a dispersão fluídica antes e ou após a imposição das mãos, intercalada por técnicas outras. Agora que nós definimos 3 características típicas, vamos à proposição que visa solucionar o problema do atendimento. Entremente, caso não tenham sido percebidas diferenças estabelecidas nos itens acima preconizados, sugerimos sua releitura antes de entrarmos no próximo tópico, que é o fim do passe, do impasse. Deixa eu lembrar. Ai, caramba, sumiu. Vai, continua, que eu vou lembrar. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Sim, lembrei. Lembra quando a Denise Neri e a Rosanete fizeram um grande estudo sobre técnicas de passe? Não foi? Então você tinha o passe de... Aí sim, você entra com alguns gestos que conjugado com o seu pensamento, você faz o passe que dispersa, o passe que concentra. Lembra disso? Quer dizer, é essas técnicas que ele vai vir mais lá para frente, que a gente estudou quando a Denise e a Rosanete fizeram aquele estudo bom de passe. Né? Tá? Então, gente, presta atenção. Aí nós fechamos 3. O passe magnético, tá? Que nós já falamos que é o passe. Por exemplo, assim, me lembrou muito a igreja messiânica, eu me lembro de Haroldo fazendo, né, tia? Né, Jéssica? O jorei dele, tá? E eu já conheci outras pessoas que faziam jorei também, em que elas estavam com as mãos levantadas, dando jorei, batendo papo, trocando receita, quer dizer... Eles passavam, eles só reviam só de canal, né? Era o magnetismo deles. O espiritual, tá, é aquele que... do mental, né? De você trabalhar só o espírito, né? Em prece, oração, mentalização, irradiação, concentração, tudo isso. E o misto vai conjugar isso, conjugar tudo isso. Vamos dizer, é a nossa corrente de Paicandinho, em que você faz aquela oração, né? E tem ali alguns mentores dando passos, médios, vibrando sobre as pessoas. Tá legal? Acho que o exemplo aí ficou mais prático. E aí, pessoal, deu para entender? Deu? Alguma dúvida aí, gente? Hein, senhoras passistas? E aí, Céia? Deu para entender? E a Céia estava dormindo aí, acordei a Céia. Aí ela aí. Ela aí. Olha aí. Um beijo grande. Fica com Deus, filha. Bom te ver, viu, meu amor? E aí, Lu, deu para entender? Sim. É isso aí. Olha aí, gente. Pô, foi muito bom. Em pleno Corpus Christi, que a gente nunca sabe o que é o dia Corpus Christi, que não é, né? Ninguém... Todo ano a gente fala sobre Corpus Christi, pergunta o que é, ninguém sabe, deixa assim mesmo e embora. É coisa católica. Ah, acabou. Okay. Acabou o tempo. Acabou. Peraí, volta aí.